Porra, e tu já passou por muitas fases do YouTube também, né? Tu criou o canal em 2012. Cara, eu comecei meu canal assim, se você entrar no meu canal hoje, na data de criação, 2012. Eu tive um canal em 2011 também, mas, enfim, perdi a senha. Era moleque, perdi a senha, acontece. Mas eu comecei meu canal em 2012 e, por incrível que pareça, quando eu comecei a gravar os meus vídeos, eu não sabia que existia a profissão youtuber. Não sei se foi assim com você, ou se você já começou sabendo. Não, quando eu comecei já existia. Porque eu comecei em 2014. Em 2014 já tinha GTA. Já tinha uma galerinha. É que tinha acabado de virar alguma coisa. Tinha acabado de... Tipo, Por quê? Até então, pra tu postar vídeos... Nessa época também. Pra eu postar vídeo de jogo e tudo mais, tinha que ter uma network, né? E um pouquinho antes disso, os vídeos de jogos, eles eram meio que barrados. A Rockstar, por exemplo, não gostava que postasse coisa de GTA ou dos jogos dela. E aí vieram as networks, tipo Machinima, e eles tinham o direito de poder usar essas imagens, algum tipo de acordo, e aí a galera podia usar. Foi nessa época, mais ou menos, que eu cheguei. Tu chegou um pouco antes, 2 anos antes. Tipo assim, quando eu comecei, na verdade, eu jogava um jogo que chamava Combat Arms. Tô ligado. Não sei se Tipo você um lembra. CS. Tipo um CS. Eu era viciado nesse jogo. Se o Combat Arms fosse o Free Fire, hoje eu era muito rico jogando Combat Arms, porque eu era viciado nesse jogo. E aí eu criei meu canal, não com o intuito de ser o youtuber, mas eu aprendi que se eu apertasse, sei lá, acho que F8 no GTA, ele começava a gravar a tela. Eu comecei a gravar umas jogadas legais, uns clipes legais, eu subia no YouTube, quase com uma rede social, pra mostrar pros meus amigos. Mano, olha só aqui, ó, o X1 que eu joguei com o fulano, eu amassei ele, olha aqui. Então, o uso do YouTube pra mim era literalmente só pra subir vídeo. 15 anos tu tinha? 14, por aí? 2012 eu tinha 14 anos. Então, assim, mas foi nessa época eu aprendi a editar, aprendi a subir um vídeo, coisas que hoje são extremamente simples e quando eu clico no celular você faz, mas que naquela época não era tão simples. Não. Era tudo no computador, na CPU, então eu craqueava Sony Vegas pra editar o vídeo, Cinema 4D pra fazer a introzinha. Então, eu aprendi na marra a fazer um monte de coisa. Isso me deu até casca pro YouTube. Eu brinco que isso fez eu hoje saber e ter uma noção crítica de todas as partes do processo do meu negócio, né? Que hoje eu vejo muito youtuber amigo meu que não faz ideia de como que funciona um After Effects, editar um vídeo, e coisa que eu tenho bastante noção por já ter feito muito isso. Mas o uso do meu YouTube era pra isso, pra jogo. Em 2014, eu fui pra BGS jogar, eu ia jogar um campeonato de combate arms na época, enfim, era o Combate Arms e o Warface, que era outro jogo da Level Up. Tô ligado também. Joguei esse campeonato, fiquei em segundo lugar, ganhei na época mousepad, que pra mim era muito top, em 2014 isso. E na BGS, foi aquela BGS caótica que o Selbit foi expulso. Tô ligado, essa eu tava lá também. Eu vi um movimento ali em cima de uma salinha dos influenciadores, dos youtubers ali. Na época não era influenciador, era só youtuber, não tinha influenciador, era youtuber. Uma galera pedindo pra tirar foto, uma galera gritando o nome dos caras. Aí eu cheguei pra um moleque e tal, e falei, mano, o que esses caras são? Os caras mais novos que eu, todo mundo pedindo pra tirar foto. Não, são youtubers, são youtubers. São youtubers? Como assim? E aí eu entrei no canal da galera, vi que os caras gravavam vídeos jogando, alguns jogavam até os mesmos jogos que eu jogava, e os caras com 300 mil inscritos, 200 mil inscritos, que na época era uma barbaridade, claro, muito alto. A gente tava falando mais cedo aqui que teve uma época que a gente contava no dedo os caras que tinham 1 milhão, a gente sabia todos eles, né? Assim, 10 mil inscritos nessa época era um youtuber, não grande, mas era algo, saca? Era hoje, um youtuber. Hoje 10 mil inscritos no YouTube não é irrelevante, mas é irrelevante. Naquela época não, 10 mil inscritos era coisa. E aí eu falei, caraca, mano, tanto que pra entrar na salinha você tinha que ter 10 mil inscritos pra você conseguir a credencial. É verdade. E aí eu falei, cara, que massa, mano, eu já gravo vídeo pro YouTube. Nessa BGS, tu fez uma chavinha. Cara, eu já faço isso, não gosto de estudar, tô me ferrando na escola. Mano, eu vou cair de cabeça em frente à internet, eu vou tentar fazer isso virar. O que tua mãe achou? Cara, a minha mãe, ela foi uma pessoa que deu muito apoio. Tanto que ela que me levou pra BGS. Eu tinha um clã no Combate Arms e, tipo assim, quando eu falei que eu precisava ir pra São Paulo pra jogar, ela me apoiou pra caramba, pagou passagem, me levou pra lá. Então, assim, ela sempre me apoiou muito. E aí, quando eu criei meu canal, foi a virada de chave de agora eu quero ser youtuber. Não sabia que dava grana, não sabia como ia ser, eu só queria fazer dar certo. E em 2014 eu comecei a fazer os vídeos, os vlogs. Porém, nessa época, o YouTube era meio que... Não era uma terra sem lei, mas a gente fazia muita coisa que não podia, que hoje, se você fizer hoje, você é canceladaço. Então, nessa época de 2014, eu fazia altas pegadinhas super pesadas. Tem até uma que viralizou muito minha recentemente. A galera nem sabe que sou eu, o pessoal não sabe, viralizou no TikTok. Que é tipo assim, eu chego pra um cara, o cara tá fumando na rua assim, pô, mano, posso dar um tapa? O cara, pode. Eu, tô
plof, na mão do cara e saiu correndo. Pum. Esse vídeo viralizou, tava no Facebook com 20 Ah, milhões isso de é views. legal, porra. Isso é leve. Pô, mas imagina essas pessoas, que doideira. Tanto que ia chocar. Mas nessa época eu fazia isso. E aí eu tomei um strike. Por causa dessas pegadinhas, ainda com 1.000 inscritos, tomei um strike. E esse meu primeiro strike que guiou toda a minha carreira para ir para o público infantil depois. Porque eu vi que o YouTube não era uma terra sem lei. Entendi que eu tinha que parar com pegadinha. Entendi que eu tinha que diminuir o número de palavrões que eu falava, que na época, pô, 2014 eu tinha 16 anos. Então, assim, eu literalmente tava nem aí pra nada. Então, tipo assim, eu aprendi que o YouTube não era uma terra sem lei e comecei a gravar cada vez mais vídeos mais limpos, né? Ah, se eu fazia uma pegadinha que era muito pesada, hoje eu penso, na época, né? Pensava 3 vezes antes de fazer essa pegadinha, porque eu sabia que eu podia tomar mais um strike, podia perder o canal. Comecei a parar de falar palavrão, comecei a ir moldando o meu conteúdo. Nunca mirei no público infantil, mas naturalmente, deixando o meu conteúdo mais limpo, cada vez mais as crianças, os pré-adolescentes começaram a se interessar pelo conteúdo. E aí, quando o meu canal foi virando, e eu vi que o número de crianças que estava assistindo era muito alto, eu entendi a responsabilidade que eu tinha, e aí eu realmente comecei a me preocupar de verdade com o conteúdo, em fazer um conteúdo limpo pra toda a família. Então, O que é ir virando? Quando é que tu se ligou? Quando é que tu virou youtuber? Assim, tem um momento que tu, porra, olha... Pra mim, foi quando eu comecei a ganhar, ainda no canal de jogos, eu comecei a ganhar com internet a mesma coisa que eu ganhava dando aula. Aí eu, pô, ganho a mesma coisa aqui, então será que se eu aumentar aqui, eu consigo melhorar e tudo mais? Só que eu me fudi, foi em 2016, bem no mês de 2016, teve uma mudança de algoritmo, eu me fudi. E foi quando eu mudei pra Curitiba. Mas e pra tu, como é que foi? cara, em 2015 para 16, detalhe, essa trajetória de quando eu mudei a chavinha da BGS, ali eu não comecei a ganhar dinheiro com o YouTube, mas ali eu virei YouTuber. Ali eu comecei a encarar o YouTube como um trabalho, comecei a postar com frequência, comecei a realmente olhar para aquela parada como algo que poderia ser maior do que eu estava imaginando. E aí eu fui gravando, gravava muita polêmica. Então, por exemplo, o Aruan Félix cortou a placa de 100 mil. Eu gravei um vídeo falando sobre isso. Foi uma grande virada de chave, que eu tinha 10 mil inscritos, fui pra 40, por causa desse vídeo. E aí, moral da história, eu cheguei a 100 mil inscritos, mas 100 mil inscritos flopado. Eu fazia minhas pegadinhas, meus desafios. Porém, quando tinha uma treta, alguma coisa assim, eu me ligava que isso dava clique, fazia um bait-clique ferrado com aquele tema e crescia. Cheguei em 100 mil inscritos assim, mas era aquele 100 mil inscritos completamente flopado, né? Pegava 200 views, não é 200 mil, eram 200 views por vídeo. E aí eu fui crescendo, chegou o fatídico dia que os meus pais eram e falaram, e aí? Você tá no 3º ano do ensino médio, você tem que fazer uma faculdade, e aí? E aí, foi muito massa esse lance de internet, foi muito legal esse lance do YouTube, porém, realmente estou crescendo, não foi em vão, tinha a plaquinha de 100 mil que era meu sonho máximo na época, mas eu já estava entendendo que aquilo já não dava grana, né? E aí eu parei com o meu canal durante um tempo, e um amigo meu que chama Nicolas, grava comigo até hoje, inclusive, virou pra mim e falou, Reinaldinho, por que você não... Vamos gravar um vídeo. A gente tava nas férias no meio do ano, então era um curto período que eu fazia cursinho nessa época, né? Eu estava de manhã e fazia cursinho pré-vestibular à noite, que os meus pais, à tarde, que meus pais me obrigavam. E aí, nas férias, eu tinha um pouco mais de tempo, amigo. Pô, vamos gravar um vídeo, vamos voltar um canal. Eu falei, Nicolas, o canal tá parado há tanto tempo e tal. Quanto tempo? Tipo assim, eu soltava vídeos, tipo, uma vez por mês e tava, tipo, há quase um ano assim. Tá. Eu tava no cursinho, então o canal tava paradaço. E aí ele falou, vamos gravar um vídeo, pô, mas no cinema que eu gravo, já tava em outra pegada. Me convenceu. A gente gravou um vídeo que foi 100 camadas de óleo, empilhando 100 bolachas de óleo. Postei o vídeo, era um vídeo que eu nem tava botando tanta fé que ia bombar, postei o vídeo, dormi. Quando eu acordei, eu achei que meu canal tinha sido hackeado, porque era tanta notificação que tinha no negocinho do YouTube. Olhei assim pro meu canal, 220 mil inscritos. Eu cresci 120 mil inscritos em um dia em 2015. Mano, isso era uma parada estratosférica pra época. Então eu falei, caraca, mano, o que é isso? Vou empilhar outras coisas. Exatamente. Tá vendo como é que o youtuber pensa igual? Falei assim, não, então na época eu não tinha grana. Falei, o que eu vou fazer? O que eu vou empilhar? Pô, a mortadela é baratão, né? Pum, 100 camadas de mortadela. Primeiro que você vai comprar a mortadela empilhada. Quando eu falei pra moça, eu quero 100 mortadela. Você me deu assim, ó, no bloco. Falei, caraca, vai ser só pegar e colocar? Então o vídeo é até tosco, porque eu pego as 100 camadas aqui e fico tirando e colocando no pão. Uma por uma, assim, ó. Tum, tum. Postei esse vídeo. Dormi, acordei, 500 mil inscritos.
Falei, caraca. Aí eu fiz um com hambúrguer do McDonald's. Comprei 100 hambúrgueres, empilhei, dormi 1 milhão de inscritos. E isso foi muito rápido. Esse processo de 100 mil, anônimo, flopado para 1 milhão de inscritos, foi em 20 dias. Foi muito rápido. Então o meu canal, na época, tinha um site que era Vidstatics, mas não é igual esse hoje do MrBeast. Era um que você conseguia ver o número tinha o ranking dos canais que mais cresciam nas últimas horas e tal, e o meu canal tava lá, no mundo. Tava assim, Enaldinho primeiro, embaixo Justin Bieber, embaixo Logan Paul, e o meu canal, pô, o que mais cresceu naquela semana. E eu, caraca, mano, que loucura. Mas eu não tinha noção. Primeiro, porque foi muito rápido, então eu não tinha nem recebido, o YouTube demora pra pagar. Segundo, que quando eu fui em uma festa, depois desse boom todo, uma galera pedindo pra tirar foto comigo, era um choque muito grande. Porque um dia eu era anônimo, um mês depois uma porrada de gente pedindo pra tirar foto comigo. E aí aquilo pra mim tava muito novo, muito legal. Pum, caiu meu primeiro pagamento, 4 mil reais com o YouTube. Virei pra minha mãe e falei, mãe, 4 mil reais. Ela, não, filho, legal, bacana, mas pô, você tá gravando vídeo pro YouTube há tanto tempo e nunca ganhou isso. Então eu fazia saques a cada 6 meses de $100 quando eu conseguia juntar. Então, quando eu ganhei esses 4 mil reais, você pra minha mãe ficou de cara, mas, filho, é muito incerto, a gente não sabe se vai... calma, não é assim, porque eu tava tentando convencer a minha mãe de parar de fazer cursinho e... Tu não queria era estudar. Não queria, não é pra mim, não era pra mim, sabe? Esse negócio não dava certo. Eu tenho TDAH pegadaço, não consigo me concentrar lendo. Moral da história... Ganhei 4 mil reais, no mês seguinte eu ganhei 15, no mês seguinte eu ganhei 30, no mês seguinte eu ganhei 50. Aí eu lembro que quando eu ganhei um valor mais alto, assim, eu falei, mãe, tá dando certo. Por favor, me dá uma oportunidade, deixa eu ficar 1 ano tentando gravar. Se der errado, eu faço faculdade ano que vem. Minha mãe ficou balançada pra caramba, ficou na dúvida pra caramba. Aí falou, filho, eu não vou ser a pessoa que vai impedir você de ver seu sonho, tá dando resultado, vai. E em paralelo a isso, teve uma coincidência que foi o seguinte, os meus pais estavam se divorciando na época, e na separação, a minha mãe ficou com um lote, meu pai ficou com a outra... Meus pais são médicos, né? Então assim, graças a Deus, eu nunca passei dificuldade financeira, muito pelo contrário. Mas durante esse curto período de tempo na separação, foi um momento muito burocrático, os bens travados, a gente foi para um apartamentozinho menor, e foi justamente a época que o meu canal estava bombando. Meu avô, que hoje é falecido, foi para nossa casa muito doente, no meio dessa bagunça de separação. Minha mãe, com esse lote, queria construir uma casa dos sonhos dela, começou a pegar empréstimo do banco, começou a ter muita demanda com meu avô. Moral da história, ela começou a se atolar em dívidas, começou a não conseguir pagar as dívidas e começou a virar um buraco sem fim, cara. E quando isso começa a acontecer, é uma parada muito, muito complexa, né? Minha mãe injetando dinheiro na obra, não conseguindo construir, falou, cara, eu preciso parar de pagar aluguel, vamos pegar um empréstimo aqui de 300 mil que eu vou matar a obra. Não deu certo. Vamos pegar mais, não deu certo. E aí começou a embolar numa dívida atrás de dívida. Por coincidência, na mesma época eu ganhei esse meu primeiro saque de 50 mil. Então, eu lembro que na época eu não tinha conta. Falei, mãe, eu entendo que você está passando por esse problema. Eu não sei o que fazer com esse dinheiro. Você me dá tudo que eu sempre quis, então tudo que eu ganho é seu, fica. Então, meus primeiros 1 ano de AdSense inteiros foi totalmente para minha mãe, para ajudar ela a quitar essas dívidas, pagar tudo. E foi uma coisa muito boa para mim, porque com 18 anos ganhando uma grana, é a hora que a pessoa erra. Vai fazer merda. Exato. E aí acabou que isso me podou bastante. A minha mãe, o pessoal da minha casa me apoiou bastante em relação a isso. Então, ajudei muito a minha mãe. Então, assim, na minha cabeça, eu falava, cara, isso tudo é errado. Eu já honrei minha mãe, ajudei minha mãe. Então, pra mim, já valeu a pena. Mas, graças a Deus, depois disso, conseguimos quitar a dívida. O canal continuou crescendo e estamos aí há mais de 10 anos fazendo bobagem na internet. Né? É bom.